Olá pessoal, bem-vindos a mais um The Deep Dive. Antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com a galera. Hoje vamos mergulhar no mundo fascinante da história e entender como os historiadores desvendam o passado. Exatamente. É como um quebra-cabeças gigante com cada peça revelando um pouco mais sobre o passado. E para montar esse quebra-cabeças, os historiadores precisam das ferramentas certas. E que ferramentas são essas? É só ler livros antigos e pronto. Se fosse só isso. Na verdade, as fontes históricas são muito mais diversas do que imaginamos. Pense em tudo que gera informação. Documentos, claro, mas também fotos, pinturas, construções, músicas, objetos do dia a dia. Até relatos orais e tradições passadas de geração em geração. Mas é verdade. A gente nem se dá conta de quanta coisa pode ser considerada uma fonte histórica. Mas como os historiadores lidam com tanta informação? Com método, organização e uma boa dose de ceticismo. Afinal, nem toda fonte é confiável ou imparcial. O trabalho do historiador é analisar cada fonte criticamente, levando em conta o contexto em que foi criada, quem a produziu, com qual objetivo. Tipo, uma foto de um evento pode ter sido manipulada, ou um relato pode ser tendencioso dependendo de quem o conta. Faz sentido. Mas e depois dessa análise crítica, o que acontece? Aí entra a parte mais empolgante. Formular hipóteses e construir narrativas históricas. É como juntar as peças do quebra-cabeça buscando conexões entre as diferentes fontes para entender o passado. E essa narrativa histórica imutável, tipo, uma vez escrita, é para sempre. De jeito nenhum. A história está em constante transformação. Novas descobertas podem surgir, novas interpretações podem ser propostas, e o debate entre os historiadores é fundamental para refinar o conhecimento. Falando em novas descobertas, me lembrei da tragédia do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Aquele incêndio destruiu milhões de artefatos e documentos importantíssimos para a história do Brasil. Uma perda inestimável, sem dúvida. É um lembrete de como a história é frágil e de como a preservação do nosso patrimônio cultural é fundamental. E falando em patrimônio cultural, você mencionou que nem sempre há muitas fontes disponíveis, principalmente quando falamos de eventos muito antigos. Como os historiadores lidam com essa escassez de informação? É um desafio e tanto. Imagine a Biblioteca de Alexandria, que reuniu um acervo gigantesco de conhecimentos da antiguidade destruída por um incêndio. É de partir o coração. Mas os historiadores desenvolveram métodos para extrair o máximo de informação das fontes disponíveis, por mais limitadas que sejam. Tipo Sherlock Holmes, a história buscando pistas em cada fragmento. Mas como eles fazem isso na prática? Usando a criatividade, o rigor científico e diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, a arqueologia e a análise de materiais ajudam a desvendar segredos de civilizações que deixaram poucos registros escritos. Interessante. Então, mesmo com poucas fontes, é possível reconstruir o passado. Sim, mas é preciso cautela. As lacunas de informação exigem que os historiadores trabalhem com hipóteses e probabilidades, sempre deixando claro o que é fato comprovado e o que é especulação. Afinal, a ética e a honestidade intelectual são pilares da pesquisa histórica. Entendi. É como montar um quebra-cabeças com algumas peças faltando. A gente pode ter uma ideia da imagem final, mas é preciso reconhecer que algumas partes podem estar incompletas. Exatamente. E essa busca por respostas dessa constante investigação do passado é o que torna a história tão fascinante. E se você também se interessa por história, não deixe de acompanhar nosso canal. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o The Deep Dive com seus amigos. Falando em fascínio, que tal a gente se aprofundar em um exemplo concreto de como os historiadores trabalham com fontes limitadas? Ótima ideia. Que tal analisarmos um relevo assírio que retrata o rei Assurbanipal caçando um leão? Uma única peça, mas que nos revela informações valiosas sobre a sociedade assíria. Parece interessante. Pois bem, este relevo é um ótimo exemplo de como os historiadores trabalham com o que têm. Então, com apenas uma peça, eles conseguem extrair informações relevantes sobre toda uma civilização. Impressionante. Me explica como isso é possível. A riqueza de detalhes é fundamental. A representação do rei Assurbanipal caçando um leão não é mera decoração. É uma narrativa visual carregada de simbolismo. Pense na força do leão, na postura imponente do rei, nos detalhes da vestimenta. Entendi. É como se a imagem estivesse falando sobre a figura do rei, né? Transmitindo uma mensagem sobre seu poder e sua coragem. Exatamente. E essa mensagem é reforçada por outros elementos, como a presença de soldados e a forma como a cena é composta. Através da análise iconográfica, os historiadores conseguem desvendar códigos visuais e entender como a sociedade assíria se via e se representava. Mas como saber se essa representação é fiel à realidade? Pode ser que o artista tenha exagerado um pouco para enaltecer a figura do rei, né? Afinal, quem não gosta de um pouco de propaganda? É excelente ponto. Os historiadores estão sempre atentos à intencionalidade da fonte. É possível que a cena tenha sido idealizada para reforçar a imagem do rei como um líder imbatível, transmitindo uma mensagem de poder para seus súditos e inimigos. Ou seja, até mesmo em fontes visuais é preciso ter cautela e um olhar crítico. Faz sentido. Mas além da análise da imagem em si, o que mais os historiadores podem fazer para contextualizar esse relevo e extrair mais informações? Buscam outras fontes, claro.
textos antigos, documentos, outros artefatos da mesma época. É como montar um quebra-cabeça buscando peças que se encaixem e complementem a imagem. É como se o relevo fosse apenas uma peça de um quebra-cabeças muito maior, né? E cada nova fonte descoberta ajuda a completar a imagem daquela sociedade. Perfeito. E falando em outras peças do quebra-cabeça da Mesopotâmia, que tal a gente explorar algumas das fontes que você mencionou no início? A Epopeia de Gilgamesh, o Código de Hammurabi e o Ziggurat de Ur. Cada uma com suas particularidades e informações valiosas sobre essa civilização fascinante. Adorei a ideia. Mas antes de mergulharmos nessas novas fontes, que tal darmos um tempinho para nossos ouvintes processarem toda essa informação? Afinal, ninguém merece uma overdose de história. Concordo. E já que estamos dando um respiro, aproveito para convidar vocês a se inscreverem no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com seus amigos. Assim, ninguém perde a continuação da nossa aventura pelo mundo da história. De volta ao The Deep Dive. Exploramos o relevo assírio, mas você mencionou outras fontes importantes da Mesopotâmia. Que tal começarmos pela Epopeia de Gilgamesh? Uma escolha épica. Essa obra, considerada uma das mais antigas da humanidade, é um poema que narra as aventuras do rei Gilgamesh em busca da imortalidade. Buscando a imortalidade. É. Parece que essa era uma obsessão para os antigos. Mas o que a epopeia nos revela sobre a sociedade da época? Muito mais do que imaginamos. Através da história de Gilgamesh, podemos mergulhar na mitologia suméria, entender seus deuses, seus heróis e suas crenças sobre a vida, a morte e destino da humanidade. É como ter acesso a um portal para o passado, né? Entender como as pessoas pensavam e sentiam há milhares de anos. Exatamente. A epopeia nos permite desvendar a cultura suméria, seus valores, seus medos e suas aspirações. É uma obra rica em simbolismo e significado que continua a nos fascinar até hoje. Falando em códigos e leis, você mencionou o Código de Hammurabi. Um conjunto de leis gravadas em pedra, certo? Isso mesmo. Imagine um enorme bloco de pedra com mais de 2 metros de altura, coberto por inscrições cuneiformes que detalham as leis que regiam a sociedade babilônica. Que visão impressionante. Mas o que esse código nos revela sobre a Babilônia? Era um lugar justo. O Código de Hammurabi nos dá uma visão da estrutura social de Babilônia, dos diferentes tipos de crimes e das punições aplicadas. Ele aborda temas como casamento, divórcio, herança, propriedade e comércio, e até mesmo a prática da medicina. Parece bem completo. Mas de falar a verdade era olho por olho, dente por dente. Em muitos casos, sim. O código estabelecia um sistema de justiça baseado na lei do talião, que pregava a punição proporcional ao crime. Um sistema bastante rigoroso, pelo visto. Mas imagino que nem todos eram tratados de forma igual perante a lei, certo? Infelizmente, não. O Código de Hammurabi evidencia a existência de diferentes classes sociais na Babilônia, e as punições variavam de acordo com a posição social do indivíduo. Compreendo. Mas voltando à arquitetura, me fale sobre o Ziggurat de Ur. Era um templo certo. Sim, uma estrutura monumental em forma de pirâmide escalonada, construída pelos sumérios como um templo dedicado aos seus deuses. Imagine a imponência dessa construção. Deve ter sido incrível. Qual era o significado religioso do Ziggurat? Para os sumérios, o Ziggurat representava a morada dos deuses na Terra. Era um local sagrado onde os sacerdotes realizavam rituais e cerimônias para homenagear as divindades. Entendo. E para finalizar nossa viagem pela Mesopotâmia, que tal falarmos sobre os selos cilíndricos? Ótima ideia. Esses pequenos cilindros gravados eram como assinaturas na Mesopotâmia, usados para autenticar documentos e transações. Que interessante. E o que as gravuras nos selos revelam sobre a cultura da época? As gravuras são verdadeiras janelas para o passado, retratando cenas da mitologia da vida cotidiana da guerra e de diversas outras atividades, nos oferecendo um vislumbre da cultura mesopotâmica. Exploramos tantas fontes fascinantes hoje e que jornada incrível pela Mesopotâmia. É verdade. Vimos como os historiadores, mesmo com informações limitadas, conseguem desvendar o passado e nos transportar para outras épocas. Aprendemos sobre a epopeia de Gilgamesh, o Código de Hammurabi, o Ziggurat de Ur, os selos cilíndricos. Cada fonte é uma peça fundamental no quebra-cabeça da história. E antes de finalizarmos, um lembrete para os nossos ouvintes. A história está ao nosso redor esperando para ser descoberta. Exatamente. Leiam livros, visitem museus, conversem com seus avós, questionem, pesquisem e explorem. E claro, não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este episódio com a galera. A história precisa ser compartilhada. Até a próxima, pessoal.